Graças a Deus, Hitler perdeu a guerra. Esse segundo mapa é a proposta da ONU 181, como você bem falou. Por que não foi estabelecido um Estado palestino em 1947? E Mahmoud Abbas, presidente palestino atual, falou exatamente isso na televisão alguns tempos atrás. Ele falou, foi um erro não termos aceitado a 181. A Liga Árabe, a resolução passou, é uma Assembleia Geral, ela tem poder de recomendação apenas, não tem poder de lei, né? Not Binding Resolution. A ONU, quando aprova em 47 a resolução 181, alguns países votam contra. Quem vota contra? A Liga Árabe inteira, 13 países. A Liga Árabe causou e ajudou a causar o Nakba. E eles assumem isso hoje em dia, em 4 paredes. Infelizmente, quem dera, Tiago, se a Liga Árabe tivesse aceito e um Estado palestino tivesse sido formado nessa fronteira daqui. A gente não estaria agora conversando, eu não estaria te conhecendo, talvez te conheceria de outra forma, mas essas fronteiras existiriam. Eles rejeitam a 181 e Azam Pasha, que era o secretário-geral da Liga Árabe em 1947, em Nova York, pega o microfone e fala exatamente essa frase: haverá uma guerra que lembrará a guerra dos cruzados e dos mamelucos, lembrando os massacres que houveram dos exércitos árabes que entraram na região 1000 anos antes e conquistaram Jerusalém e expulsaram os mamelucos e os cruzados da região. Hassan el-Banna, fundador da Irmandade Muçulmana no Egito, fala em 47 de que haverá uma guerra e de que ele fala, jogaremos os judeus no mar. Eu não estou agora fazendo juízo de valor, eu não estou falando que os muçulmanos são terroristas, pelo amor de Deus, não me interpretem errado, eu nunca falei isso, nem... As pessoas falam que eu espalho o ódio contra o povo palestino no Brasil. É mentira, eu não espalho ódio contra o povo palestino no Brasil, não tem um vídeo meu, uma nota minha, um artigo no jornal, uma palestra minha, um vídeo meu no YouTube que generaliza ou espalha ou propaga ódio ao povo palestino. Ao contrário, tem um monte de artigos em jornais grandes no Brasil, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, entrevistas na televisão, que eu falo o tempo todo de coexistência, de 2 estados, de negociações, de diálogo, só que eu separo isso da extrema-direita israelense, que eu já fiz um artigo, por exemplo, criticando o ministro Ben-Gvir, ou do terrorismo. E é justamente isso que o Hamas quer evitar que aconteça. Eles são contra isso, 2 estados. Eles não são a favor de diálogo, eles não são a favor de libertação, eles são contra a existência de Israel. E está escrito no charter deles. Não sou eu que estou falando, são eles que estão falando isso. E quando você fala que a guerra não é religiosa, para uns não, para o Hamas é. É só ler a carta de fundação do Hamas. Nossa guerra com os judeus. Está aqui, ó. Eles falam exatamente isso. O Hamas fala exatamente isso. Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o obliterará, assim como obliterou outros antes deles. Quem falou isso foi o Imam Hassan el-Banna, que é um dos líderes da Irmandade Muçulmana no Egito em 1920. E aí ele termina: nossa luta contra os judeus é muito grande e muito séria. Ela precisa de todos os esforços sinceros. Está escrito na carta de fundação do Hamas isso. Não é eu falando isso. Eles falam isso. Eu vou acelerar aqui. Esse é o mapa da proposta. Eles negam isso. Quando eles negam isso, acaba o mandato britânico. Israel declara independência dia 14 de maio. Por quê? Porque dia 15 de maio os ingleses iam embora. Se dia 15 de maio os ingleses irem embora, de quem seria o território aberto dia 16? Não tem poder soberano. Acaba legalmente perante as organizações e os acordos multilaterais que existiam naquela época. De quem seria esse território aberto no dia 16? Muitos países, infelizmente, foram fundados por causa de guerras, infelizmente. E guerras definem fronteiras, infelizmente, principalmente naquela época. Quando Israel declara a independência dia 14 de maio, começa a Guerra da Independência, que foi Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Egito, para evitar que Israel se fundasse. Israel vence a guerra. Por que eu falo que Israel venceu a guerra? Porque Israel sobreviveu. Um ano depois, morreu 1% da população, morreu 7 mil israelenses, 14 mil árabes palestinos, milhares de soldados de outros países que lutaram a guerra. E aí tem 2 processos de êxodo de população. 750 mil palestinos
árabes que moravam na Palestina, que não são todos expulsos, porque teve gente que foi embora por medo, teve gente que foi embora porque ficou escutando no rádio o Egito falando saiam de suas casas que a gente vai entrar com tudo e depois vocês podem voltar. A mesma coisa tá gravado isso, tá? Tem gravações do exército sírio falando saiam do norte, entrem no Líbano, quando a gente depois que limpar tudo, a gente pode entrar. Vocês vão poder entrar de volta. Só que eles perderam a guerra. Os acordos, essas fronteiras, 3 é a fronteira de cessar-fogo, de 49. Gaza é controlado pelo Egito. Eles perdem esse território em branco aqui, que a gente está vendo essa perda de território. Essa é a fronteira com a Jordânia ocupa a Cisjordânia, o Gaza ocupa o Egito. E essa fronteira do meio é a fronteira reconhecida internacionalmente por 170 países, inclusive países árabes. Essa é a fronteira internacionalmente legal de Israel. Dizer que esta fronteira é ilegal é ir contra a lei internacional. Não tem nenhuma outra solução para o conflito que não esteja baseado nessa fronteira daqui, que é a fronteira internacionalmente reconhecida. Aí eu te pergunto, o Egito controlou Gaza e a Jordânia controlou a Jordânia durante 1949 a 1967. Por que não estabeleceram um Estado palestino para os palestinos nesta região? Porque nunca foi a ideia estabelecer um Estado palestino ao lado de Israel.